Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e olha, pedir para ter calma no momento de raiva e descontrole parece impossível. Então, que tal contar até 28 segundos, pois é essa a recomendação de um especialista. Este tempo tem uma explicação e pode evitar muitos desgastes em uma relação. Veja outras dicas em uma entrevista com o psicoterapeuta Antônio Pedreira. Boa noite, amigos do Fala Bahia. Esse é o quadro Fala Doutor e eu estou aqui com o psicoterapeuta, doutor Antônio Pedreira, e vamos conversar sobre o autocontrole das emoções. A gente que está aqui conversando, a gente sempre faz essas entrevistas em ritmo de bate-papo para os nossos telespectadores entenderem facilmente. Boa noite, doutor. O que são emoções? Pode definir? Seria facilmente definido, doutor? Muito bem, muito boa noite a todos. Emoção, na verdade, é uma descarga de energia gerada no cérebro emocional, isso é mais primitivo. No entanto, é um fenômeno muito complexo, bioquímico, metabólico, neurológico, mas basta entender como se fosse uma descarga elétrica, como a gente vê lá nas nuvens, daquele relâmpago, mas que acontece dentro do cérebro da gente. Rápido, repentino, quais são os tipos de emoções que o senhor pode citar aqui para os nossos telespectadores? Em verdade, são 5 emoções básicas de acordo com a análise internacional: medo, raiva, tristeza, alegria e afeto. É frustrante alguém pensar, como o Roberto Cadi, são tantas emoções, a gente chega e diz são 5. E repare, telespectador amigo, como você só tem essas 5 emoções e apenas essas 5, embora haja muitos sinônimos para isso. Por exemplo, na nossa cultura, o homem não diz que tem medo. Não, imagina se eu tenho medo, eu tenho receio. O que é receio? Medo. Não, eu estou preocupado, é medo antecipado. Não estou com medo, não, eu estou com vergonha, é medo da censura. Não, é porque eu estou ansioso, um medo levado para o futuro. Então, na verdade, a pessoa nega que está com medo, usa um eufemismo, uma palavra substitutazinha. Quais são outros tipos de medo? Existe um medo bom? Existe. O medo para defender sua vida e sua condição de vida. Por exemplo, graças a esse medo bom, que a gente nasce com ele, é genético, vem em DNA, portanto, nasce com o bebê, e que lhe previne contra ameaças à sua vida ou sua condição de vida. Graças a esse bom medo, você não atravessa a rua, amigo, sem olhar. Graças a essa rua, esse medo, você não salta do 3º andar ou do 2º. Agora, tem outro medo que é um medo ruim. Parasita, chupa-cabra, isso não presta para nada. É uma fobia, por exemplo. Você tem medo de barata, imagine, um animal inofensivo que foge de você, mas a pessoa tem medo pior, nem da barata, do retrato da barata. Isso é demais também, né? Da imagem da barata passeando no monitor do computador, então eu conheço gente que morre de medo. Doutor, e agora nosso tema central, e o autocontrole dessas emoções? Como é que elas surgem, às vezes, numa discussão, um problema que você está bem aqui, daqui a pouco você tem aquela coisa repentina, e aí, como é que surge isso e como é que faz para controlar essas emoções? Bom, precisa que a gente compreenda que existe emoção boa, como é ruim, então, da mesma maneira que existe a raiva boa, para defender também a sua integridade física, para superar um obstáculo, também tem a raiva que não presta, que é por rivalidade, que é por uma pirraça, que é uma raiva por rivalidade, e com uma raiva, por exemplo, que é uma explosão histérica, desnecessária, essa não presta para nada. Agora, tem também a tristeza boa, quando a pessoa tem uma perda e vai prantear aquela perda. E tem a tristeza que foi porque o time não jogou bem naquele dia, porque perdeu, porque ficou vice-campeão, ou porque perdeu na Copa do Brasil, ou no Campeonato Nacional. E esse medo, essa tristeza, não te ajuda você a nada. No entanto, existe. Agora, o que é que a gente postula? Qualquer situação de mal-estar, por trás existe uma emoção, que é o medo, ou raiva ou tristeza. Depois de atender 7.800 clientes, eu nunca vi alguém passar mal por causa de alegria ou de afeto. Passa mal por causa de medo, ou raiva ou tristeza. Então, se nós soubermos entender qual o medo, a raiva e a tristeza boa e permitir que ela seja sentida e expressa, tudo bem. Mas se você já sabe qual o medo, qual a raiva e a tristeza que não prestam, essas emoções precisam ser supressas e a pessoa vai treinar um autocontrole para não deixar que ela venha e exploda, como a raiva que causa tantos distúrbios na área casal, família, profissional e social. Como é que a pessoa deve fazer? Uma dica que o pessoal deve fazer para tentar ter esse autocontrole, que não é fácil. Às vezes você está bem, uma coisa vem, lhe aborrece de uma vez e você dá aquela explosão. Não é fácil, doutor. Eu vou dar uma que está no meu livro, que eu tenho um livro sobre isso, está na 8ª edição, vai ser até lançada a primeira em espanhol também, chamado Competência Emocional. Para a pessoa ter sucesso hoje, na atualidade, precisa ser também competente, não só no que faz, mas também do ponto de vista emocional. E a raiva é uma dessas coisas que é um diferencial, que faz a pessoa perder emprego e até romper um relacionamento apaixonante, bom e legal, ou perder um emprego. Como é que é isso?
Você tem 28 segundos para segurar a raiva. Siga comigo. 7, 14, 21, 28 segundos. Primeiro segundo, a emoção bate dentro, você sente que alguma coisa dentro mexe, alguma coisa mexe dentro. Isso é a parte interna. Você já identificou que é raiva, você respira fundo, conta até 10 e pergunta: essa raiva é para defender minha vida ou condição de vida? Se for, deixa ela vir, porque aumenta sua força, sua energia interna, você vai superar o obstáculo. Mas, se a resposta é não, respire fundo de novo e pergunte: qual a minha expectativa? Você vai ver que matematicamente toda raiva que não presta tem uma expectativa por trás que não foi satisfeita. Ou seja, você esperava uma coisa e deu outra. Houve uma reversão de expectativa. E por causa dessa reversão da sua expectativa, você se acha com direito de reagir. Então, em mais 7 segundos, você respira fundo e muda o pensamento por trás. Porque o que fomenta a raiva crescer é que raiva puxa raiva, e vai crescendo, crescendo, e depois de 28 segundos, essa raiva invade sua mente racional e acontece aquilo que se chama de sequestro cerebral. A pessoa perde as estribeiras, diz o que pensa e o que não pensa, ofende o ente querido, mãe e parente de maneira contundente, depois se arrepende amargamente. Então, 28 segundos para segurar. Respire fundo, conte até 10 e mude o pensamento por trás. Tá aí, conversar com quem entende. Dr. Antônio Pedreira, ele que é médico, educador, psicoterapeuta, está lançando o livro aqui, é A Hora e a Vez da Competência Emocional. A gente fala aqui, evidentemente, mostrar aqui o livro do Dr. Antônio Pedreira. Parabéns, doutor. E aí você lembre desses 28 segundos que ele falou aqui, que não é fácil, mas é bom lembrar. Doutor, até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Tá aí, obrigada, doutor Antônio, por todas essas dicas e com muito bom humor, hein? E olha só, as inscrições para o Enem de 2012 foram abertas hoje. Os estudantes interessados em fazer o exame, que serve como processo seletivo para várias universidades e institutos federais de ensino superior, podem se inscrever pela internet no endereço sistemasenem2012.nep.gov.br. E o prazo vai até o dia 15 de junho e a taxa custa R$ 35. Tô retado aqui no Fala Bahia. E o que me deixa retado aqui na Bahia é o desemprego. E o que me deixa mais retada aqui em Salvador é o preconceito com tudo. Por exemplo, um catador de latinha, uma doméstica, o motorista, os professores, tudo isso para mim é um preconceito, né? Não só careticamente de pele, como também fisicamente uma pessoa profissional. Como baleira, muitas vezes você vai dar uma informação ao passageiro, ele acha que você é um ladrão. Né? Muitas vezes você vende uma mercadoria, a gente não observa, aí a pessoa não deu dinheiro, ele acha que deu e ainda quer se achar certo. Estou retada. E no próximo bloco você vai ver a luta dos moradores do Chiep para conseguir serviços básicos no bairro. Tem ainda os lances do jogo do Bahia. É o instante só, até já.